bênção. Descobrindo o Deus único. Isso é uma oportunidade maravilhosa. A gente não pode deixar passar batida essa oportunidade. E para essa descoberta boa, maravilhosa, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 2. A gente vai ler todo o capítulo para a gente conhecer mais desse Deus único, em face a tudo isso que a gente tem visto, presenciado e até sentido na pele em muitos momentos da vida. Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler o capítulo todo. Eu vou pedir aos irmãos para estarem atentos à leitura, porque em alguns momentos eu vou te convidar a participar da leitura comigo, bem bonito, bem forte, para a honra e glória do nosso Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. É um livro curtinho, fica meio escondido, aí tem um monte de gente que tem um pouquinho de dificuldade de encontrar, mas é de um realismo e assim, fala de forma tão atual que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum essa leitura, esse texto. Diz assim a palavra de Deus: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Leia, por favor, comigo o versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo virá pela fé. Que lindo. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirá de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu e a muitos povos pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Leia comigo, por favor, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio, em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu?
e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a pedra acorda, e a pedra muda, perdão irmãos, que diz a madeira acorda, e a pedra muda desperta, porque pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Leia por favor comigo o versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar, meus irmãos. Deus, a tua palavra é maravilhosa, Pai. E ela fala, Deus, aos nossos corações hoje, Deus. Mesmo tendo sido escrita, Pai, há tanto tempo, mas a tua palavra é atual, ela é viva, ela é verdadeira, ela tem aplicações para a gente, Deus. Eu te peço, Pai, abre os nossos olhos, Deus, nessa manhã. Abre, Deus, nossos ouvidos, Deus. Abre o nosso coração para que a gente contemple na tua palavra, Deus, o teu caráter, o teu amor, as tuas misericórdias, a tua justiça, Deus, e a tua graça. Abençoa-nos, Pai, agora nesse tempo, Deus, que seja um tempo teu, Deus, de descoberta em ti, de quem nós somos, Pai, de como o mundo está, Deus, e que no nome de Jesus Cristo, Deus, a tua palavra não falha. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra, ela tem uma realidade muito crua de ser vista. Essa palavra, ela traz um sistema humano de ganâncias e de ambição, de idolatria ao poder, de idolatria ao material, de idolatria ao ego humano. Ao mesmo tempo, essa palavra, ela fala de um povo que viveu há muito tempo atrás, mas que, se prestarmos atenção direitinho, meus queridos irmãos, a gente vai ver que essa é uma realidade que está posta hoje. Que hoje há violência, que nos dias de hoje há corrupção, que nos dias de hoje existe roubo, que nos dias de hoje existe muita mentira, existe muito engano. Que nos dias de hoje, assim como no tempo de Abacuque, há uma idolatria arraigada, há uma idolatria que é validada ao ego humano. Abacuque assistia a tudo isso na época dele, e ele ficava simplesmente pasmo de ver que parece que Deus ele não agia. E esse parece que é o sentimento de tanta gente na nossa situação hoje, aqui no Brasil. De ver tanta corrupção, de ver tanta politicagem, de ver tanto roubo, tanta violência, de assistir o jornal com muita tristeza. Parece que se apoderou do coração da grande maioria de nós um sentimento de fracasso, de cansaço, de frustração terrível na alma, por você ver e assistir essas coisas todas acontecer, e você todos os dias se levantar e sair da sua casa, sem assistir nenhuma mudança que lhe seja relevante, sem assistir nenhuma mudança no coração e na vida que realmente traga você ou remeta você a uma realidade melhor. Parece que tudo piora. Parece que tudo permanece a mesma coisa, e essas coisas todas, elas vão se aproximando cada vez mais de você. E o tempo vai passando, e você vai tendo essa sensação de sufocamento, essa sensação de você estar sendo cada vez mais emparedado, enjaulado, algemado a uma realidade que faz você sonhar com uma coisa melhor lá fora, mas que você não consegue enxergar aqui para dentro. Que faz você tentar olhar para a realidade do mundo aí fora e buscar qualquer zona de conforto, qualquer refúgio. E chega nessa época do ano, você agradece porque tem Copa. E você pode assistir qualquer coisa
ainda que o Brasil perca, mas você tem pelo menos agora alguma razão para gritar, para botar isso para fora. E aí a gente vai assistindo todas essas coisas e o coração vai entristecendo. Porque sobre tudo isso daí, parece que Deus está calado. Parece que Deus silenciou. E essa semana eu ouvi esse questionamento de uma pessoa que eu amo demais. E ela dizendo assim para mim: Deus não está vendo essas coisas não, é? A sensação é de um Deus que está em silêncio. Parece que não está vendo. Que até está meio assim indiferente diante dessa situação toda. Esse foi o questionamento de Abacuque. Deus, o Senhor não está vendo não isso? Onde é que o Senhor está que não responde? Quantos salmos não dizem algo semelhante? Uma nota inicial sobre o caráter do nosso Deus é que Ele ouve o nosso desabafo. Ele quer ouvir o seu desabafo. Ele quer saber como o seu coração está e Ele já sabe. E se a gente ora para fora aquilo que a gente já sente por dentro, isso não faz Deus tomar ciência do nosso coração não, porque Ele já sabe de todas as coisas. Mas isso faz bem para a gente desabafar, para a gente colocar para fora, para a gente dizer assim: Deus, estou querendo uma resposta do Senhor. Estou querendo saber se a situação vai ficar assim, Deus. Estou querendo saber se é isso mesmo, Pai. Porque a sensação que nós temos, quando a gente olha para esse quadro todo, é que a idolatria que a sociedade aí fora criou, ela é muito mais forte do que o que nós temos por dentro. Parece que eles têm êxito em tudo aquilo que eles fazem. Parece que não existe punição, parece que não existe nada, e parece que é tão fácil roubar, parece que é tão fácil tirar, parece que é tão fácil usurpar, parece que é tão fácil mentir, que todo mundo faz, sem que com isso ele tenha esperança nenhuma de um dia ser punido. Porque ele dá um jeito aqui, sai por ali, não é julgado, ou então vai julgado, é preso, mas passa pouco tempo, sai, daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Permanece corrupto, permanece rico, as coisas continuam do jeito que está, e sai todo mundo atrás, dizendo assim: é normal, é assim mesmo. E no final das contas, a sociedade faz um acerto de que determinado nível de contravenção, determinado nível de mentira, de enganação, é aceitável, porque nesse mundo quem não age assim é bobo, e quem é bobo é engolido. E quem é bobo fica para trás, é desmobilizado. Tinha uma máxima, pelo menos quando eu estudava, e eu espero que isso não se aplique a nenhum estudante aqui, que dizia assim: quem não cola não sai da escola. Não façam isso. Só estou falando isso para ilustrar a realidade de um mundo que acha normal. E quando se coloca para fora essas realidades, a gente sempre aponta para um ente impessoal e distante de nós. A sociedade, o mundo, as pessoas aí fora, como se nós fôssemos seres invioláveis, incapazes de mentira, incapazes de corrupção, incapazes de errar, incapazes de pecar, e que dentro dessas quatro paredes, todos arrumadinhos e bonitinhos, não tivéssemos pecados absolutamente algum. Mas o fato é que, assim como Abacuque ficava assim, abismado com a nação da Babilônia, que se acercava de Judá, e via Judá assim, na beira do colapso, da invasão pela Babilônia, ele também ficava abismado com a corrupção interna, com a idolatria instalada dentro das paredes e dos muros de Judá. De modo que a confecção de ídolos
ela não é simplesmente uma exclusividade para pessoas que estão para fora do povo de Deus, mas que nós temos que ter cuidado, porque qualquer coisa nesse mundo pode se tornar um ídolo, e as opções são extremamente vastas, e isso daí a gente vai ver agora, a partir da ótica, nessa elucidação muito rápida do povo de Judá, que era para quem Abacuque falava inicialmente. Havia, assim dizem os comentaristas, havia uma certeza de que a cidade de Jerusalém jamais cairia, porque eles eram filhos de Deus. Só que eles não pensavam em Deus como o Senhor da vida deles, mas muito mais como um amuleto, e o que eles realmente queriam era se beneficiar do distintivo, da certidão de nascimento, do RG, de ser um povo diferente, de pertencer a uma família diferente. E aí eles podiam fazer absolutamente qualquer coisa, porque eles eram um povo assim, acima do bem e do mal. E eles se sentiam assim, na certeza de coração deles serem a justiça do mundo. E de que o que eles faziam é que estava certo. Essa idolatria dessa palavra que nós temos hoje, muitas vezes, de sermos cristãos e de dizermos assim: eu sou um príncipe, eu sou uma princesa de Deus. E a gente ter assim no coração a certeza que a gente pode julgar quem quer que seja. Porque afinal de contas nós somos a régua de medir, porque nós somos os mais especialistas em teologia, porque nós temos uma doutrina, porque nós temos uma igreja tal, porque nós temos assim, assado, e entra nesse nível de comparação que na verdade diz muito mais respeito a inflar o nosso ego do que a glorificar o nome do Senhor. E se descansa nesse nome, nesse tipo de idolatria, nesse tipo de coisa, achando com isso que seremos intocáveis, perfeitos, pessoas assim imaculadas, incorruptíveis, e que nada vai poder tocar a gente. Mas ao mesmo tempo nós nos tornamos assim, meio que invioláveis para a palavra de Deus. A gente não escuta mais a voz de Deus, a gente não escuta mais aquilo que Deus quer falar ao coração. Se conhece tudo de teologia, mas não se conhece nada de vida devocional. A gente se torna meio que empedrado, impenetrável para as palavras de Deus, e Abacuque falava aquele povo, assim como muitos outros profetas falavam aquele povo, chamavam ao arrependimento, chamavam ao quebrantamento, e o povo não queria. E se levantava um rei e promovia a adoração ao Senhor, mas logo na saída desse rei o povo voltava à idolatria. De modo que o primeiro aspecto que a gente vê de idolatria aqui nesse texto presente é a idolatria do povo de Judá. Só que essa idolatria ela vai se chocar agora com outra idolatria. Isso estava prestes a acontecer há pouco tempo. Comentaristas dizem que eram poucos anos até que a Babilônia realmente invadisse e tomasse conta. Porque se levanta agora um povo. E aí Abacuque ele vai falar desse povo aí, dizendo que era um povo arrogante, dizendo que era um povo que queria mais e mais, que tinha essa idolatria da ambição, essa idolatria do poder, essa idolatria do material, essa idolatria do ter por ter, do conquistar por conquistar, do querer por querer, e de não se importar com quem quer que seja, e simplesmente avançar e avançar, e conquistar, e tentar tornar o nome grande, e tentar se estabelecer na terra como o próprio Deus, e dizer que pode e que faz. Isso é a cara dos nossos dias, isso é a cara da nossa sociedade, isso é a cara da atualidade, porque hoje em dia nós vivemos essa época
E na época de Copa mesmo, se torna tão latente. Porque vitória só tem uma. E ela tem que ser minha. E nós temos que torcer para a nossa nação. E se vitória tem aí fora na concorrência pelo trabalho e por tudo, tem que ser minha. E nós somos incentivados, existe uma tentação constante. E nesse caminho para a nossa vitória, a gente sai pisando todo mundo. E ninguém pode se opor a nós. Ninguém pode ficar no caminho. E quem ficar no caminho e for mais fraco, se pisa, se rouba, se mutila. E o que importa e o que vale realmente é conquistar. É a idolatria da conquista. E aí é se comparar. E tudo se compara nessa idolatria da conquista. Tudo se compara. Você se compara com alguém da sua família, você se compara com algum colega de trabalho, você se compara com alguém que ganha mais do que você se compara com alguém que ganha menos do que você se compara com alguém que você julga ser mais bonito, você se compara dentro do seu casamento com o casamento de outra pessoa, e tudo é uma comparação, tudo passa a ser objeto de comparação, porque se você verificar que existe falta, você vai pensar assim: como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu faço para chegar nesse patamar? E sem perceber, a gente alimenta no nosso coração um vazio existencial terrível. Um vazio de idolatria. Só que a gente não consegue mais perceber quando está envolvido em toda essa atmosfera de idolatria. O contraste de vida que é viver ao lado de Deus e viver na idolatria do mundo. E pensando nesse texto, e pensando que isso pode ser libertação para a alma, eu quero te convidar a pensar 2 pontos somente, nessa manhãzinha, quase tarde, pensar 2 coisas bem rápidas com você. Como se contrasta a vida do cristão com a vida do idólatra? Como é o nosso Deus em contraste aos ídolos? E nós vamos ver que existem diferenças gigantes aí, no meio disso tudo. Porque, tomando inicialmente aqui a vida da pessoa que é idólatra, a gente vai perceber que é o seguinte: o primeiro caso é que ele vive um círculo vicioso que ele não percebe, mas é um círculo vicioso altamente destrutivo. A palavra de Deus acabou de nos informar que quando uma nação se levanta contra outra, um império como o Império Babilônico se levanta contra outro, em algum momento, esse império vai ser rechaçado, vai ser destruído, porque outro império vai se levantar e vai destruir. Não existe histórico na humanidade de impérios que não sejam tomados por violência. E esses impérios todos, eles têm como Deus esses ídolos, esse ídolo à ganância, à cobiça, à conquista, ao poder. Capítulo 1 do próprio livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 11, ele diz assim que o poder é o próprio Deus. Dessas pessoas, do idólatra, o poder, a sede pelo poder é o próprio Deus. Só que ele não vê que ele está alimentando as engrenagens de idolatria, de destruição. Porque quando ele começa a destruir aqui, ele gera um ressentimento ali, aquele ressentimento cresce, e outra nação vai crescer contra ele, ele está construindo uma arma contra ele próprio. Quando se alimenta nesse mundo, essa idolatria da competição, essa idolatria da conquista, essa idolatria dessas coisas, quando, meu querido, você se levanta numa discussão acalorada na sua casa, e você se impõe, e você acha que venceu uma discussão pela sua argumentação, não pela sua coerência, mas de repente porque você fez o outro calar, você jura que você ganhou a batalha, mas você está perdendo a guerra. Porque você está alimentando o ressentimento no outro, e quando você alimenta isso, isso volta para você, e em uma hora você encontra a sua destruição. Essas coisas crescem.
Essas coisas se avolumam. E o coração do idólatra sempre é assim, por isso que ele tem que ter conquista e conquista e conquista. Porque na mentalidade é assim, o tubarão que não nada morre, não come. E a gente tem que ser tubarão, né? E a gente tem que ser gente voraz, a gente tem que destruir. Menino que está fazendo o vestibular e Enem agora, ele é chamado de fera, porque ele nesse mundo não pode ser cordeirinho não pode ser fraco, porque senão vem destruir. E a gente sempre respirando isso, e o idólatra é sempre essa pessoa que vive tendo como característica essa ansiedade, essa vontade de se superar, porque ele está morrendo de medo, e ele está inseguro, e ele tem que manipular todas as coisas, tem que ter controle de todas as coisas, porque se ele não tiver controle de tudo isso, pode ser que chegue alguém mais forte e acabe com a vida dele, acabe com o negócio dele, acabe com tudo, e desse jogo de perde e ganha, tudo vale. Porque para o idólatra, o que interessa é a conquista. E já que ele é o Senhor de si, a gente vê nessa palavra, já que ele é o Senhor de si, ele rouba, fere, destrói a terra, traz o sangue, ele fere a cidade, ele fere todo mundo, mas ele tem que ter a conquista dele. Esse é o coração do idólatra. O coração do idólatra, ele é extremamente voraz. E ele é extremamente voraz. A palavra de Deus também falou, porque existe soberba nele. A palavra aqui remete à sensação de uma pessoa que quer se colocar no lugar de Deus. Existem sentimentos satânicos aí. De gente que quer se colocar no lugar do próprio Deus. E quando a vaidade cresce o desejo. E absolutamente nada pode arrancar a vaidade senão o próprio Deus. Só que um substituto são os ídolos. De modo que a gente percebe que a vaidade, a arrogância é o ingrediente básico para a idolatria. Então, meu querido irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que faz o seu coração se envaidecer? São as suas conquistas? É o seu orgulho de quê? Com relação ao quê? Sei que talvez esse seja o tipo do sermão que não é politicamente correto, porque às vezes parece ter um tom de acusação, mas a vontade do nosso coração não é acusar absolutamente ninguém, mas é trazer uma reflexão profunda, desnuda, sincera, da própria alma, para a gente não entrar nesse caminho, meus irmãos. Porque eu quero falar uma coisa para você, Deus ama você demais, e você foi caro demais, para Deus ver você se entregando a isso. Porque quando a gente conquista alguma coisa, a gente quer segurar aquilo ali de todo jeito. E quando a gente quer conquistar alguma coisa, o nosso coração se desespera até que a gente conquiste aquela coisa ali. Essa não é a vontade de Deus. Só que por outro lado, o texto também fala do justo. O texto fala do justo. Isso é que é coisa importante, porque os comentaristas falam que esse é o ponto alto do livro de Abacuque. E essa semana, meus irmãos, eu me bati com isso. E assim, como eu acho muito gostoso, a palavra de Deus é envolvente. E vamos combinar uma coisa, não há livro no mundo mais bem escrito do que a Bíblia Sagrada. Me desculpe quem tiver uma opinião diferente da minha, mas minha opinião, não existe um livro mais envolvente, mais rico, mais sábio, mais profundo, que demande de nós assim uma resposta absolutamente imediata do que a Bíblia Sagrada. Eu me apaixono por esse livro toda vez que eu leio. E quando eu me deparei com o livro de Abacuque, só uma pergunta vinha na minha mente. Ok, qual é a mensagem central desse livro? O que é que Abacuque quer, no final das contas, da gente? Porque Deus, ele manda que ele escreva essa visão em tábuas, em lugares grandes assim. Era uma verdadeira publicidade que Deus queria. Escreve essa visão em tábuas para todo mundo ler, até quem passar correndo ler. Ou seja, existe uma mensagem endereçada a mim e a você. E essa mensagem consiste no quê?
consiste na vida do justo em contraposição à vida do idólatra. O justo viverá pela fé. Deus está falando de mim, está falando de você que conhece a Ele. O justo viverá pela fé. Esse versículo ecoa pelo Novo Testamento, o livro de Romanos, livro de Gálatas, Hebreus. Está lá nessas cartas todas. Isso ecoa. O justo viverá pela fé. Ok, porque na verdade todo mundo vive por aquilo que ele acredita. Se nós acreditamos no trabalho, nós vamos ter o trabalho como nosso ídolo, mas Abacuque está falando de fé em quê? Fé como? Fé aonde? Primeira coisa que a gente vê é um profeta que ele vai falar com Deus. E ele diz assim: eu quero sentar aqui porque Deus vai falar comigo. Eu vou me colocar aqui porque eu tenho certeza de que esse Deus ele vai falar comigo. E por que ele dá assim tanta vazão a essa voz de Deus? Porque o objeto da nossa fé está exatamente na palavra do nosso Deus, do conhecimento do nosso Deus, que cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Que conhecimento denso, profundo, rico, muito, em quantidade imensa para ser desse jeito. Da glória do nosso Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse conhecimento que cobre o universo. Essa palavra de Deus a qual você pode confiar. Coisa interessante da gente lembrar é que Calvino, quando escrevia suas Institutas, ele escreve uma parte assim, muito pessoal sobre fé. E ele escreve assim, de forma muito vívida: o objeto da nossa fé são as promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, isso é para o seu coração. Se você tem que confiar em alguma coisa nesse mundo, confie nas promessas do seu Deus. Seja fiel a ela, o justo viverá pela fé. A palavra lá também pode ser traduzida como fidelidade. O justo vive porque acredita e é fiel à palavra de Deus. Mais do que as circunstâncias. Agora, vamos combinar uma coisa, meu querido, que isso não é coisa fácil. Porque as circunstâncias se avolumam. As propostas surgem. De caixa 2, de mentira, de tentações das mais diversas, de propostas de idolatria que surgem como proposta muito boa para a vida e que inicialmente não é idolatria, mas de repente pode virar. Filho pode se tornar ídolo, emprego pode se tornar ídolo, dinheiro pode se tornar ídolo, esposo, esposa pode se tornar ídolo, casa pode se tornar ídolo, Enem, vestibular, seja lá o que for, qualquer coisa pode se tornar ídolo, mas as coisas vão entrando na vida da gente assim, ocupando lugares no coração da vida da gente, às vezes de forma muito imperceptível. E essas coisas querem se apoderar, e elas vão lá nos meandros, devagarzinho, e a gente às vezes nem percebe. Nem percebe. Outro dia, Léo falou aqui uma coisa muito interessante. Ele disse que lá no Salmo 51, quando Davi diz assim: vê se há em mim algum caminho mau, a palavra mal lá, é uma palavra que em outra tradução assim, pode ser traduzida como vê se há em mim algum caminho de idolatria. Maldade aí é idolatria. Toda idolatria ela é ruim, ela vai te destruir. Toda idolatria, ela te consome. Mas o convite de Deus aqui é que você confie na palavra dEle, em vez de confiar nas circunstâncias. Olha só, preste atenção nisso. O convite de Deus para você é que você confie na palavra dEle, em vez de confiar nas circunstâncias. E ele vai falando assim para a gente, olha só, agora eu vou começar a falar, meus irmãos, o segundo ponto da gente, porque a gente pode confiar nesse Deus,
Porque existe um contraste imenso entre o nosso Deus e os ídolos. Porque a gente pode confiar nele. Porque o nosso Deus, ele responde e ele é Senhor. Os ídolos não. Nenhum deles vai ter capacidade para dirigir a história como Deus dirige. E Abacuque, ele abre esse capítulo dizendo assim: eu queria saber muito o que é que o Senhor tem para me falar, porque eu estou simplesmente estarrecido com tudo que tem acontecido. Só sou eu que estou vendo isso, Deus? Aí Deus diz assim: Abacuque, ouve a minha palavra, Abacuque. Abacuque, presta atenção na visão que eu vou te dar, Abacuque. Escreve isso, Abacuque, para todo mundo saber, Abacuque. Porque eu sou o Deus da história. E a história, Abacuque, não diz respeito aos seus planos, ao seu final feliz, as coisas como você acha que deveriam ser. A pergunta de Abacuque, em última análise, é a pergunta do coração da gente: Deus, por que as coisas não estão saindo do jeito que eu achava que deveriam sair? Deus, por que as coisas não estão saindo do jeito que eu achei que deveriam sair? Por que não está dando certo? Por que dá certo para eles e não dá certo para mim? Por que quem faz isso, quem rouba, quem mente, se dá na vida e eu não me dou? Por que eles, por que não eu? Aí Deus diz assim para a gente: porque as coisas não dizem respeito ao que você quer, mas ao que eu quero. Eles estão julgados, já aconteceu, o futuro deles pertence a mim, e o seu futuro pertence a mim. Palavra do Senhor nos convida a um ato de rendição ao nosso Deus Todo-Poderoso, que diz assim: tenha calma, meu querido, porque as coisas elas vão encontrar um fim. E talvez você mesmo nem enxergue esse fim, mas vão encontrar. O Império Babilônico encontrou seu fim 66 anos depois. O Império Médio-Persa chegou, engolfou, engoliu o Império Babilônico. Acabou com o Império Babilônico. Todos os impérios caem um dia. Todos eles. No entanto, o justo vive pela fé. Porque esse Deus garante a vida do justo. Eu vou perguntar para você assim. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai sentir na pele a resposta. Garanto, literalmente. Onde é que está o Império Babilônico? Cadê o Império Babilônico, meus irmãos? Virou história, não foi? E o povo de Deus está onde? Pode se tocar. Está aí. Você está vivo. Mais do que isso, eu também vou te falar uma coisa que faz o meu coração se alegrar, saltar de alegria. E é uma notícia muito boa. Você vai resistir pela eternidade, porque o teu Deus te garante vida eterna. A única experiência de vida capaz de ser chamada realmente de vida. Isso ele faz como propósito e plano dele, porque o nosso Deus garante vida eterna. E tudo que estava acontecendo aqui de Abacuque, tudo que estava acontecendo aqui na Bíblia, encontraria sua culminância, sua plenitude, na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo, quando ele veio, morreu e ressuscitou para te dar vida. O justo viverá pela fé, e a palavra viverá lá, meu irmão, ela diz respeito, o justo não só simplesmente sobreviverá não, ele vai encontrar exultação de vida. Ele tem vontade de viver. Ele vive todos os dias com a certeza plena de que a vida dele é preservada pelo próprio Deus, não pelas circunstâncias. Desapegue de absolutamente todos os ídolos, porque eles não podem garantir a sua vida como o nosso Deus garante a sua vida. Só o nosso Deus garante vida. O justo vive por essa certeza. E sabe o que é que o nosso Deus faz em contraposição a todos os ídolos? Ele ouve. E Ele te oportuniza. Deixa eu posso te fazer um convite carinhoso agora? O que é que te angustia hoje, nessa manhã, que você quer entregar no seu Deus? Como Abacuque fez.
Pronto, está aberta a porta aqui, para o seu coração. O que é que está te angustiando que você vai trazer diante do seu Deus? E vai dizer assim, Deus é isso aqui, ó. Deus é a crise, Deus eu estou preocupado com as contas, Deus eu estou preocupado com o meu filho, Deus eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. Deus ouve. Deus ouve. Porque deixa eu dizer para você assim, no nosso finalzinho aqui, em 2 minutos, os ídolos eles não escutam. A palavra de Deus disse aqui, nesses últimos versículos, no Salmo 95, versículo 2, eles dizem que os ídolos eles não escutam nada. Aquele que idolatra poder tem que alimentar o poder, mas não pode esperar nada de volta do poder. Aquele que idolatra a ganância e a cobiça, aquele que idolatra o dinheiro, ele não pode esperar nada como contrapartida, ele só tem que alimentar o ídolo dele, mas o ídolo dele não é bom, não existe vida nele, ele não interage, ele não se sensibiliza, ele não ouve, ele não escuta. Aí a palavra de Deus diz assim, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? O ídolo não pode ensinar, mas o nosso Deus pode. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O ídolo não escuta nada. Ele somente quer que você o alimente. E já um sociólogo falou que todo ídolo, e esse camarada era ateu, que coisa interessante, ele dizia que todo ídolo constituído vai te devorar, e vai mesmo. Ele te faz mal. O caminho do nosso Deus não é um caminho de querer ser o Deus do universo, porque ele tem um sentimento de inferioridade, porque se ele quebrar todos os ídolos, ele vai se sentir mais Deus. Não, é não, meu irmão. A motivação de Deus é muito mais amor por você, porque ele não quer que você se perca na idolatria, porque a idolatria vai te destruir, ela vai acabar com você, ela vai te corroer, você vai se tornar igual ao ídolo que você serve, vazio, mudo, de repente você vai ter uma carcaça de ouro e de prata, todo enfeitado, você de repente vai estar assim, sorrindo para fora, mas o seu coração vai estar destruído por dentro, vazio. Último, para a gente concluir, como é que eu faço para esse Deus ser o meu Deus? O versículo 20 dá a pista e o ensinamento. O versículo 20 diz assim, o Senhor nosso Deus está, deixa eu ler para os irmãos. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isso foi outra palavra que me pegou, porque a palavra aqui, interjeição, é uma interjeição aqui, que Deus usa dizendo assim, olha, cala a boca todo mundo. O Senhor está no seu templo. Atenção, meus irmãos, porque o que Deus está querendo de nós aqui nesse versículo 20 é um ato de rendição. É um ato de reconhecimento de quem é o Senhor na vida da gente. Quem é que manda realmente? Venha a nós o teu reino. Ou seja, Deus governa sobre a minha vida. Está na hora de confiar nele, de calar o coração, de aquietar o coração na presença do nosso Deus, e de, em vez de estar dando vazão e falando das circunstâncias e das coisas todas, ouvir o que Deus tem a dizer. Esse é o maior exercício de libertação que você pode fazer por você, meu querido, porque o nosso mundo é muito barulhento. Nós somos incentivados a sermos hiperconectados, a estarmos olhando o celular o tempo todo, vidrados nas notícias o tempo todo, e eu não estou incentivando nenhuma alienação aqui não, eu estou te convidando a uma libertação do nosso Deus, que Ele diz assim, tome as rédeas da sua vida, descubra que eu sou o seu Senhor, e que você pode calar quando você quiser calar, e você pode falar quando você puder falar, mas que sobre todas as coisas, você em obediência ao seu Deus, você vai se permitir calar, descansar, porque o descanso vem do Senhor. Quem cria o descanso é o nosso Deus, não é o mundo.
E a gente vive num mundo que a gente não pode descansar em tempo nenhum, que a gente tem que estar em atividade o tempo todo, que a gente, quando passa 3 minutos numa fila, se sente desmobilizado, sente que está perdendo, que estão roubando o tempo da gente. E a gente não pode mais ter uma vida devocional, a gente não pode aprofundar relacionamentos, a gente não pode estar fazendo nada, tem que estar produzindo. Essa ambição da conquista, essa coisa toda, vai acabar contigo, meu irmão. Então é momento de calar diante de Deus e dizer assim: fala então, Deus, me guia, me apacenta, ser o pastor da minha vida, eu me entrego ao Senhor, porque eu quero viver pela fé naquilo que o Senhor me comunicar, e em mais nada. É tempo, meus irmãos, da gente descansar no nosso Deus. Que tal? Vamos fazer isso? O justo viverá pela fé e você está vivo. Mais do que isso, o seu Jesus, Ele te garantiu vida e vida em abundância. Trabalhe, estude, arque com as suas responsabilidades, mas se livre das inquietações. Porque o nosso Deus, Ele faz assim na vida da gente. Amém. Posso te convidar a orar? A entregar tudo ao Senhor? Ao Senhor. Eu posso te convidar a, talvez nessa manhã, você fazer um exercício de dizer assim: Deus, sonda o meu coração, vê aqui se tem algum caminho de idolatria e quebra, me faz descansar em Ti. Vamos orar? Deus, a Tua palavra é maravilhosa, Pai. Ela é vida e ela é libertação para a gente, Deus. Ela é alimento verdadeiro, ela é água que mata a sede, Deus. Ela é o que supre necessidades, Pai. Ela é o que trabalha no nosso coração de uma forma, Pai, de transformar a vida da gente mais leve, apesar das vezes a palavra soar dura, Pai. Faz com que essa palavra entre profundamente no nosso coração, Deus, e promove, Pai, uma transformação grande, Pai, na vida da gente. Olha, Pai, para todas as nossas preocupações, olha para as circunstâncias, Pai, e alimenta a gente, dá uma certeza em fé tão grande, que faz a gente descansar no Senhor e não na resolução das coisas. Faz a gente descansar no Senhor e não na certeza de que as coisas vão encontrar um bem, um fim que é favorável a gente, mas que seja favorável aos teus planos, aos teus ensinamentos, ao teu propósito mais profundo para o coração da gente. Livra a gente, Deus, de qualquer possibilidade de idolatria, Pai. Cria, Pai, um povo quebrantado no Senhor, que não procura aquilo que é seu, mas que quer, Deus, satisfazer a Tua vontade, Deus, e que não está disposto a negociar a Tua palavra, Pai. Cria, Pai, no nosso coração uma disposição para Te servir, Deus, antes de ser servido. Cria no nosso coração, Pai, uma disposição para Te amar, Pai, e para encontrar o Teu amor, e se sentir amado e querido e acolhido pelo Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Fortalece os Teus filhos, Deus, no dia da batalha e do enfrentamento, dando uma visão bem clara do Teu reino e do Teu governo sobre todas as coisas. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus os